Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus. Creio, Deus. Nos permitiu mais uma vez estar na sua presença. Aleluia, Jesus. Estamos aqui mais uma vez para da parte de Deus passar mais uma palavra, não só os que estão aqui presentes, mas todos que vão assistir esta mensagem através de um CD ou através da internet. Creio que a palavra de Deus, ela rompe fronteiras, ela vai aonde a gente não imagina, ela penetra no mais profundo do coração, na divisão da alma, do espírito, de juntas, medulas. Ela rompe, ela vai aonde a gente menos espera. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, livro de Isaías, capítulo 44, versículo 6. Eu vou ler a parte B do versículo, que o texto diz assim: Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Aleluia, Jesus. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Agora abram suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17, também a parte B. A parte B também diz: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Aleluia, Jesus. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Diante das Escrituras, Aleluia, Jesus. tudo está muito claro a respeito de Deus. Ele é o princípio. Ele não tem princípio. Ele é a origem. Ele não tem origem. Ele é e sempre será. Nós temos origem, nós temos princípio, mas Deus não tem princípio. Deus não tem origem, porque Ele é o princípio, Ele é a origem. Jesus, o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele é o princípio, Ele é a origem. Diante das Escrituras, diante de todas as coisas que nós olhamos, diante de toda a criação, olhando para o sol, olhando para as estrelas, olhando para a lua, olhando para o tamanho do mar, para o tamanho do planeta, tudo isso teve uma origem. Aleluia, Jesus. Tudo isso teve o princípio. Mas Deus não teve princípio, não teve origem, porque Ele é o princípio, Ele é a origem. Só que muitas pessoas têm questionado a Deus. Muitas pessoas têm interrogado a Deus. Muitas pessoas têm aí querendo até questionar a existência de Deus. Nós sempre ouvimos falar que Deus, sem nós, continua sendo Deus, mas nós, sem Deus, não somos nada. Deus, sem nós, continua sendo Deus, mas nós, sem Deus, não somos nada. Um homem, quando decide ser independente, por achar que já aprendeu tudo o que tinha que aprender e que pode caminhar e chegar em algum lugar por si só, com suas próprias pernas, esse homem, quando atinge determinada independência, tudo tem que ser do jeito dele. Ele só faz as coisas sem a opinião dos outros. Ele quer que os outros façam como ele quer. A todos ele questiona.
Mas o homem, quando atinge esse nível de independência, o pior acontece quando ele começa a questionar a Deus. Se vocês pararem para pensar, a independência do homem a este nível é o princípio da incredulidade, pois até Deus ele está questionando. Essa independência que o homem chega a não quero, eu sei fazer tudo sozinho, tudo tem que ser do meu jeito, eu agora sou dono da minha vida, eu vou fazer conforme eu quero. Esse homem está dando os primeiros passos para a incredulidade. Esse homem está se encaminhando a se tornar um ateu, porque ele já começa a questionar a Deus. Por que Deus permite tantas catástrofes? Por que as pessoas morrem cedo? Por que tantas doenças? Fome? Por que tantas pestes? Por que a minha vida nada dá certo? Por que as coisas estão dando tudo errado? E começa a questionar. Quando essa pessoa começa a questionar dessa maneira a Deus, ela se está se encaminhando para se tornar um incrédulo. Muitas pessoas no mundo têm se tornado ateus, porque Deus não responde a essas questões. Deus ele não responde o porquê dessas coisas, e digo mais, ele nem vai responder. Porque as pessoas se esquecem que Deus não deve satisfação a nós, mas nós devemos satisfação a Ele. Esquecem que quando o mundo foi dado ao ser humano, tudo era perfeito. Aleluia, Jesus. E a destruição, as doenças, as pestes, as catástrofes, as fomes, tudo de ruim, aconteceu quando o primeiro homem decidiu ser independente. Que lá nesse primeiro homem poderia ser eu, ser você. E por causa dessa independência que esse homem queria ter, acarretou na maldição que hoje o mundo está. E por isso as pessoas não conseguem parar, não conseguem imaginar. Isso as pessoas não conseguem olhar, que o culpado de todas as coisas somos nós mesmos. O culpado das guerras, o culpado das fomes, o culpado das pestes, o culpado da poluição, o culpado do aquecimento global, o culpado dos animais que estão em extinções, somos nós. Por que questionar a Deus? É verdade. Basta olhar para nós mesmos. O culpado pelas enchentes, nós jogamos lixo na rua, os esgotos enchem, nós construímos casas em lugares inadequados, vem a chuva forte, desbarranca tudo e a pessoa fala: oh Deus, por quê? Deus pergunta: por que você foi fazer a casa lá? O culpado é a sociedade, é os seres humanos. É verdade. O culpado de tudo isso. Por isso que as pessoas questionam a Deus e Ele não responde, porque a resposta está na cara. Mas é muito fácil ficar questionando a Deus, perguntando. Mas vamos refletir um pouco, vamos refletir. Imaginem que se Deus começasse a nos questionar. Tem uma música, acho que cantada por aí pelo Tonico Tinoco, não sei se é o milionário José Rico também canta. Na letra ele diz assim, é uma expressão de Jesus falando: senta aqui neste banco, pertinho de mim, vamos conversar.
será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Essa expressão desta música, ela tem um fundo de realidade. Que as pessoas gostam de questionar a Deus, de perguntar o porquê de todas as coisas a Deus. Mas não se imagine se Deus parar e sentar, olhar nos olhos dela e começar a perguntar para ela, a questionar a ela o porquê das coisas. Verdade, Deus. Imagine se Jesus sentasse no banquinho, olhasse nos teus olhos. Imagine o Senhor, Criador de todas as coisas, e olhasse e te perguntasse: por que me persegues? Por que me persegues? É verdade, Deus. Imagina se Jesus, olhando nos teus olhos, te perguntasse: se você ama somente a quem te ama, qual é a vantagem? Imagina se Jesus perguntasse para você, em vez de você reparar no cisco do olho que está no teu irmão, porque você não tira a trave que está no teu? É verdade, Deus. Por que pensais mal em seus corações? Por que transgrediu o mandamento de Deus pela sua tradição? Quem você acha que é o Filho do Homem? Oh, Deus maravilhoso. Por que ainda não tem fé? Crê tu no Filho de Deus? Você dará a sua vida por mim? Imagine se Jesus olhasse nos teus olhos e te perguntasse: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Qual seria a tua resposta diante de tantas questões? Aleluia, Jesus. Nós questionamos a Deus, queremos respostas, mas quais seriam as nossas respostas diante de todas essas questões? E essas questões foram feitas por Ele, está registrado na palavra dEle. Às vezes é muito fácil a gente questionar, às vezes é muito fácil a gente querer ser independente, querer fazer as coisas do nosso jeito. Será que é tão difícil ser dependente de Deus? Será que é tão difícil não perseguir a Jesus? Será que é tão difícil amar aquele que não nos ama? Será que é tão difícil a gente parar de olhar no cisco do olho do nosso irmão e olhar para nós mesmos, para os nossos próprios erros? Será que é tão difícil a gente parar de ter maldade no nosso coração? Será que é tão difícil a gente não transgredir o mandamento de Deus? Será que é tão difícil acreditar que Jesus é o Filho do Homem? Será que é tão difícil ter fé? Será que é tão difícil crer que Jesus é o Filho de Deus? Será que é tão difícil dar a vida por Ele? Será que é tão difícil responder que nós o amamos? Será que é tão difícil essas coisas? Eu acredito, todas essas coisas que o Senhor nos perguntou, Ele fez por nós. Ele foi perseguido por nós. Ele deu a vida por nós. Ele amou a nós. Ele obedeceu por nós. Ele viveu tudo por nós para nos salvar. Não para que nós o questionasse. Ele fez tudo isso para nos ensinar. Ele deu uma lição de vida e mostrou, sendo Deus, se fez homem, deixou tudo a tua glória lá no céu. E se sujeitou às nossas dores, às nossas dificuldades, aos nossos sofrimentos. Ele teve fome, ele teve sede, ele teve dor de barriga. Ele se fez como nós, para nos ensinar que é possível viver
na dependência de Deus, sem questionar a Deus, sem reclamar, sem murmurar. E é possível amar a Deus diante das adversidades. É possível ter fé em Deus diante das dificuldades. É possível. Mas nós, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, mesmo assim, decidimos ser independentes. E às vezes não queremos a opinião de Deus nas nossas vidas. Deus está nos ensinando, Deus está nos instruindo o tempo todo, Deus está nos dando chance, nova chance todos os dias. Todos os dias que nós acordamos vivos, respirando, é uma nova chance que Deus nos está nos dando de recomeçar a vida para um futuro, para um bem maior, para uma vida de dependência diante de Deus. Aleluia, Jesus. Mas muitas vezes nós não enxergamos, porque Jesus ele nos questiona isso na sua palavra. Mas ele fala: se você aceitar, ser dependente de Deus e acreditar que eu sou o Filho de Deus, a pergunta que eu te faço é outra: o que queres que eu faça? Aleluia, Jesus. Quando nós passamos a ser dependentes de Deus, as questões, as perguntas mudam. Ele pergunta: o que quer que eu faça? Porque nós estamos vivendo numa vida na dependência dEle, em obediência à Tua palavra, de obediência à Sua vontade, amando a Ele, dando a nossa vida por Ele. Quando essas coisas, quando nós tomamos a decisão de mudar a nossa vida, o Senhor fala: o que queres que eu faça? Com certeza Ele vai estar lá, de ouvido pronto para nos ouvir, para nos atender. Só que nós temos que aprender a ser dependentes de Deus. Nós temos que aprender a ser e olhar para as coisas ruins que estão acontecendo e ver quem é o verdadeiro culpado. Nós colhemos aquilo que plantamos. As coisas ruins que acontecem nas nossas vidas são culpa das nossas ações do passado, e que muitas vezes nós vemos colher no presente e outras nós vamos até colher no futuro. Deus não tem culpa das coisas ruins que estão acontecendo no mundo, porque tudo é consequência dos erros da humanidade. Porque Deus entregou o mundo e todas as coisas de presente para nós cuidar, preservar. Mas o homem só destruiu. O homem, por querer ser independente, ele veio só acabando com as coisas, derrubando com as coisas, poluindo as coisas, matando as coisas. Tudo que Deus fez pela sua independência. Mas Deus nos oferece de novo uma nova terra, um novo céu, onde a justiça irá habitar. Mas para isso Ele só vai selecionar todos aqueles que nesta vida e agora e hoje decidirem ser dependentes dEle. Aleluia. Todos aqueles que hoje decidirem amarem a Ele, todos aqueles que hoje decidem crer nele. Então todos aqueles que tomarem essa decisão hoje, o Senhor tem promessas de uma nova vida, de uma nova terra, de um novo céu, onde mais o pecado não irá mais habitar, onde habitará somente a justiça, onde as lágrimas dos nossos olhos serão enxugadas, onde não haverá mais fome, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais sede. E dessa maneira nós viveremos
por toda a eternidade. Ele nos Aleluia. promete isso hoje. Ele está nos prometendo isso Aleluia. hoje. Mas nós precisamos tomar a decisão de querer ser dependente dele, para a glória do nome dele, para o louvor do nome dele, em nome do Senhor Jesus. Essa é a mensagem, que isso fique gravado nos seus corações e que todos vocês que assistirem sejam impactados com esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém.